Eu sou o Carlos Galdino e hoje estou com Daniel Pimentel. Benfica, estou aqui novamente para transtornar os seus sonhos. e vamos lá. Está começando o Politicast. Então, continuando aqui com os pontos polêmicos, o Partido Pirata tem uma posição sobre o governo Temer, se é uma solução, se o fora Temer é solução. Voltando lá no ponto do impeachment, é aquilo que eu falei que é uma consequência quase que natural do sistema representativo corporativista que a gente tem. E, particularmente, eu não consigo conceber aí, a gente não tem uma posição oficial, mas particularmente eu não consigo conceber ninguém dentro do partido, outras conversas que eu tive, que tenha alguma alegria da vida com Michel Temer, assim. Porque vou entrar num debate agora que ele parece não ser relacionado a princípio, certo? Mas ele é bem relacionado. Que a galera tava lá por 2015, 2016, essa questão do Estado brasileiro é muito grande, né? Vem lá da eleição de 2014, na verdade. O Estado brasileiro é muito grande, a gente tem que enxugar o Estado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, primeiro que se você for comparar com uma série de outros países mais desenvolvidos e com economias muito bem estruturadas, o Estado brasileiro não é grande. Ele é muito enxuto. Né? Se eu for tratar a proporção de funcionários públicos frente a de funcionários privados e essas coisas todas. A palavra de resumo dessa discussão é o seguinte: você precisa se preocupar menos com o tamanho do Estado, mais com a efetividade do Estado. Aí, nesse sentido, não tenho nenhum apreço por Michel Temer, nem por toda a galera que colocou e que está ajudando ele no poder. Mas se ele tivesse chegado lá para resolver de fato os problemas do governo, né, de política financeira, de problemas sociais, etc., ia ter calado a boca de um monte de gente e as pessoas iam ficar tipo, não, pera, foi ruim o impeachment, mas ele tá fazendo um bom trabalho aqui e tal, não sei o quê. E na prática não é isso, assim, você vê que o caos político e social tem se instaurado no país desde então. E não é uma questão que dependa da esquerda, na verdade, é uma questão que depende de que os caras estão gerenciando o país de uma maneira tão ruim quanto ou pior do que estava antes, e com esse adendo aí de estar avançando na precarização de direitos trabalhistas e da criminalização de movimentos sociais e uma série de problemas que já existiam nos governos do PT, mas que só vai acelerando. Você tem pautas extremamente conservadoras passando. Então, assim, dentro do âmbito que a gente tem de ter sempre esse viés libertário, não tem como achar que o Temer é uma boa pedida. Mas, você foca apenas no fora Temer, ou apenas no fora Cunha, ou apenas no fora fulano de tal, você está personalizando o problema. Isso é uma coisa assim que eu cansei de debater com 1000 pessoas da militância da esquerda. Ô galera, você vai pelo fora fulano. Depois, a gente tira a Dilma, depois a gente tira o resto. É mais ou menos a mesma lógica. Assim. Acho que você não vai debater mais a fundo quais são as questões por trás do que causa esse descontentamento com o Temer, ou que causava descontentamento com a parcela da população com a Dilma, ou que causa descontentamento com quem quer que vá se colocar lá. Né? Você não vai trabalhar prioritariamente com o problema que se escancarou aí desde 2013, mas que sempre existiu, da crise de representatividade. As pessoas elas votam porque elas são obrigadas, no mínimo grau ali, de pessoas envolvidas com a militância,
tem uma cultura política mais presente nas suas vidas votam por identificação ideológica ou vão votar porque aquilo é melhor para elas. Eu lembro que em 2012 eu trabalhava numa empresa que o dono disse que ia votar na eleição para o governador lá porque a gente tinha um negócio com o governo. Tipo, o governador não sabia nem que o cara era. Assim, ele só dizia, não, é porque o governador vai tratar essas políticas aqui que vão ser boas para a empresa, não sei o quê. Eu fiquei, tá, e aí? E o que é melhor para a sociedade? Você não pensa? Não. Assim, você não tem envolvimento da população com a política. Pensa, a grande festa da democracia, que é a eleição, na verdade é uma festa que fica todo mundo de fora, né? Mas você não trata desses problemas que seriam solucionados com a participação maior da população na política. Você não debate mesmo dentro da maior parte da militância essas questões todas. Assim, é uma questão de vocês estão trabalhando uma coisa como se fosse solução, mas realmente é solução? Você parou para pensar o que é que vem depois dali? O que a gente entende como solução é que você amplia a participação das pessoas na política e que você deixa as pessoas decidirem as realidades delas mesmas por elas mesmas, sem ficar uma democracia representativa realmente vertical e hierarquizada. Pois é, eu vejo assim, as pessoas tendem a querer muito um elixir mágico que resolva tudo, né? E infelizmente não existe isso. A gente não tem solução fácil para nada desse cenário todo que a gente vive, né? Todas as soluções de fato têm que ser construídas, envolve conscientização da população, envolve até mudança de geração de repente para poder se concretizar. Não tem solução mágica, né? Porque se trabalha muito bem com essa ideia de que no status quo ela funciona muito bem para manipular a população do salvador da pátria, né? Então, as pessoas querem um salvador da pátria. Se você vai pegar, especialmente na esquerda, você está sempre procurando o cara que vai unificar a esquerda e finalmente conciliar todos os debates ali. A gente tinha o Lula, agora tem Ciro Gomes, assim, sabe, no Rio de Janeiro o Freixo era uma grande figura. É muito peculiar, inclusive, que habitualmente você vai ter essa figura, um homem branco heterossexual cisgênero que para a esquerda ou para a direita, o cara vai é aquela criatura ali de terno e gravata, uma versão um pouquinho melhor ou pior do que o Marcelo Taz chamava o Alckmin de picolé de chuchu, não tem graça nenhuma. E é mais ou menos isso aí, você pega um cara padrão e genérico e constrói uma imagem em cima dele de que ele vai maravilhar tudo e resolver todos os problemas de uma vez. O que me preocupa do Fora Temer a essa altura é que, caso ele saia, o que acontece são eleições indiretas, né? Então a gente daria poder para o pessoal que colocou ele lá, esse pessoal desse congresso, nada confiável, para definir qual vai ser o próximo presidente. Então, na prática, o que é que vai mudar para melhor o cenário desses? Né? Sem contar que, caso ele saia, o pessoal ainda vai poder dizer, olha, a gente conseguiu tirar ele, então se acalme aí, não tem para que ir para a rua mais. Bem por aí, pô, a galera tá, assim, pirando com essa... No velório da Dona Marisa, que o Lula teve uma conversa bem amigável com o Temer, e assim, continuo achando que foi uma escrotidão, mas para ele é dentro dos interesses dele, é uma medida bem inteligente, porque realmente o Temer sai agora e são eleições indiretas, mas que se vai sangrando a imagem do Temer e do governo pós-PT até 2018, pro Lula isso é uma maravilha, assim, ele conseguindo não ser preso, não ficar inelegível, ele vai ter o argumento ideal para chegar e dizer, tá vendo como ficou tão ruim depois que a gente saiu? Então, para ele é interessante que se mantenha ali. E para essa galera, assim, existe um movimento agora que tem sido mais organizado dentro da militância de esquerda, que é o Direto Já. Essa galera do Congresso e quem está ali se alinhando com os altos escalões da política, tanto qualquer um dos três poderes quanto por fora,
É uma galera que sabe cavar a lei ali como bem lhe convier, né? E o que esse movimento de diretas já quer é que essa galera, uma vez, cave a lei ali para descobrir uma maneira de tirar um presidente depois do começo do segundo ano de mandato, do terceiro ano de mandato, e coloque a eleição direta. Que não tem, assim. Os caras não vão ter nenhuma vontade de fazer isso. Pouquíssimo. Teve uma PEC, né, propondo isso, mas que caiu. Ah, não sei disso aí. É capaz que tenha tido, mas é isso. Não passa. Não passa. E eu lembro assim que muito pouco tempo antes do impeachment se concretizar, começou a surgir esse boato de que a Dilma ia baixar um decreto convocando eleições gerais e ia renunciar e não aconteceu, assim. Então, é muita inocência desse pessoal achar que esse tipo de clamor popular vai resolver alguma coisa a priori, porque a gente tem uma classe política blindada. Não, e mesmo que se concretizasse, qual é a efetividade disso, né? Porque eu acho que bem pior do que Dilma ou Temer é aquele Congresso. Se a gente fizer direta só do Executivo, vai mudar o quê? Né? Eu conversei exatamente dessa questão aí no primeiro ato fora Temer que teve aqui em Fortaleza. A gente teve uma reunião aberta de construção e depois disso eu fiquei trocando ideia com a galera do PT e do PCdoB sobre isso. E eles falam, não, mas é porque a gente quer eleições diretas e eleições gerais, não é eleição só por executivo. Gente, em que mundo vocês vivem que isso vai ser realizado? Assim, não tem, entendeu? A gente faz uma guerra civil, constrói a unificação da esquerda, destrói o país, mas não consegue um negócio desse. Diz assim, ó, ao invés de ir pra rua pedir isso, você vai lá pro Egito, procura uma lâmpada mágica, né? Que se você achar uma lâmpada que sai um gênio, pode ser que consiga. É por aí, assim. Você pega. Pra quem assiste Game of Thrones, que você pega no começo lá que a mulher diz que vai matar todos os outros reis da guerra. São 4, 5 reis ali se reivindicando. E você no começo você acha que aquilo ali não tem cabimento nenhum e vai acontecendo as loucuras, assim. É isso, a gente precisava de um roteirista meio louco, tipo de Game of Thrones, para que o negócio rolasse. E ainda assim era capaz que só todo mundo morresse mesmo. Bom, eu acho que uma forma interessante de entender um partido ou um posicionamento ideológico é a gente imaginar como seria o mundo caso 90% da população fosse partidário desses ideais e se conseguisse concretizar praticamente tudo que fosse colocando. Fosse praticamente um Temer, né? Que consegue executar tudo que pretende. Aí como você imagina que seria o mundo nas concepções do Partido Pirata? Qual seria o mundo utópico dos piratas? Vou voltar um pouquinho no negócio que eu falei lá na frente, atrás no caso, que é o livro das utopias piratas, né, que ele começa a estudar como eram essas comunidades estruturadas em ilhas no Caribe, basicamente. Um ponto crucial da autogestão, ela é que as comunidades elas não podem ser muito grandes. Assim. Senão você vai ter que desenvolver metodologias de representatividade falhas, hierarquizadas e verticalizadas. Então você pega comunidades menores que sejam uma rede interagindo ali, fazendo as suas trocas de cultura, de produção, de conhecimento, tudo. Né? E sempre focando em os 3 pilares, que seriam autogestão, compartilhamento de conhecimento livre e uma horizontalidade que ela não é só uma horizontalidade da produção de poder, por assim dizer. Né? Você tem esse foco, mas você vai ter também como focos nisso o respeito à privacidade das pessoas e a sua autodeterminação e a obrigação de quem está em alguma posição ali de poder,
no caso seriam apenas micropoderes e leve representatividade passageira, por assim dizer, que essas pessoas elas prestem contas continuamente. Eu lembro de uma ideia que eu tinha muito louca, assim, vamos dizer que Benfica eventualmente se elegeu para um cargo pelo Partido Pirata. Eu espero eu que isso nunca aconteça. Mas aí você pega um dispositivo parecido com o Google Glass ou alguma coisa dessas assim, que você fica gravando a sua vida 24 horas por dia. E você tem ali quer queira você ou não, uma transparência transponível em relação à sua vida pública. Então é mais ou menos essa vibe aí. Você garantir que se você toma algum poder, por mais temporário que ele seja, por mais conjuntural e pontual que ele seja, que você vá prestar contas do que você está fazendo com esse poder continuamente. E para os de baixo, você garante totalmente o direito à privacidade e a que esse poder não se sobreponha à sua vida. Então, assim, modelos que se aproximam mais ou menos disso aí são o confederalismo democrático lá no Kurdistão. Não é essa palavra que eu não consigo me lembrar agora, mas os assentamentos indígenas do exército zapatista lá no México. E, em menor grau, assim, numa questão menos o que seria o ideal e mais de como é que a gente vai chegando lá, as ocupações diversas que acontecem. Você tem muitas ocupações que tomam imóveis abandonados, que são objeto de disputa judicial e etc., e vão dar um uso social para aquilo ali. Então é você ter o foco, acho que esse é o primordial. Você ter o foco que tudo aquilo que vai ser compartilhado por uma sociedade, sejam os produtos dos meios de produção, seja o conhecimento, tudo vai ter que ser coletivo e vai ter que ser autogerido pelos grupos de interesse ali de maneira igualitária. A gente não vai tolher a liberdade, como o Estado faz hoje, né, do maluco que quer viver totalmente isolado e sai para ser bicho da floresta. Assim. Teve um caso recente, aí, acho que foi ano passado, retrasado, de que o cara vivia 26 anos numa caverna, eu acho, e ele foi preso porque ele estava, em teoria, cometendo um crime ambiental. Na verdade, o que o cara fazia era que ele vivia dentro de uma área de proteção, morava dentro da sua caverna, ali vivia completamente em harmonia com a natureza. As pessoas, ele era uma referência, né, na região de guia ecológico. Então, ele ia, dava tour com a galera pela floresta, e dava vários ensinamentos sobre a vida e a harmonia com a natureza, e os caras foram lá e prenderam ele, entendeu? Então, assim, isso é um tolimento de liberdade inadmissível. Eu pensei que você fosse dizer que ele tinha sido preso porque encontrou o cheating para não pagar imposto. Aí é que tá, você vai ter N motivos que os caras vão inventar pra prender esse cara, assim. O motivo real não necessariamente tá explícito, né? Você imagina se a ideia desse cara começa a se alastrar, as pessoas começam a ver que elas não precisam do Estado para viver, assim. Para o Estado isso é uma coisa absurda. Como assim, cara? Vocês não precisam de mim. Então, assim, em suma, essa sociedade ideal para a gente seria a sociedade de liberdade plena, né? Quando você decide viver solitariamente, você não vai ser incomodado por isso, e quando você decide viver comunitariamente, você vai se comprometer com os valores da comunidade ali. E, primariamente, você não vai tentar se sobrepor aos outros, nem dentro da comunidade, nem em outras comunidades. Seria uma vivência de comunidades em rede, assim dizer. Eu ia falar disso, né? Esse plena, é plena mesmo ou é limitada à opressão, né? Você não vai ter a liberdade para oprimir o outro. Se as pessoas são plenamente livres, elas não podem oprimir. É esse o ponto. Você tem a liberdade de não ser oprimido também. Você não pode ferir a liberdade da outra pessoa. O conceito de liberdade de software, né?
mais ou menos por aí, trouxe. É parecido, assim, a liberdade individual ela é menos importante do que a que é compartilhada. Exatamente, por todos. exatamente isso. Então, quando você está oprimindo uma pessoa, você não está oprimindo unicamente aquela pessoa, você está se utilizando de uma opressão que ela é contra um grupo para direcionar a um membro daquele grupo. Então, se você está oprimindo uma pessoa por ela ser negra, você está se utilizando da opressão contra negros. Se está oprimindo uma pessoa por ela ser mulher, você está se utilizando da opressão contra as mulheres. Se você está oprimindo uma pessoa que faz parte da sua comunidade, você está se utilizando de uma opressão que ela é direcionada à comunidade como um todo. Só está naquele momento individualizando a coisa. A prática ela é global, assim. Eu tinha uma outra pergunta, mas eu acho que você já respondeu parcialmente, que é o perfil que se espera do Partido Pirata quando concretizado. Que tem dois que eu havia pensado, né, dois perfis que poderia ter alguma coisa de parecido. Um é o perfil do PSTU e partidos similares que simplesmente não fazem questão de disputar vagas, fazem a luta toda por fora, né? Mais ou menos essa linha. Tem o perfil da rede que tenta renovar, inclusive permitindo candidaturas avulsas, mas tem uma disputa também, está também na disputa por poder, de certa forma. Mas o perfil do Partido Pirata seria mais para o poder coletivo ao invés de individualizado, como você falou aí por alto sobre sobre outros decidirem, né? Você está representando um grupo e as decisões não necessariamente partiriam do representante, e sim dos representados. Não, repete essa última parte aí que ficou um pouquinho confuso só. Mas os dois exemplos você pegou, né? Do PSTU e rede. Sim. O outro seria essa forma de você ter um representante que ele não necessariamente vai decidir os assuntos que ele tenha que se posicionar. Que quase tudo, o máximo de coisas possível, ele passe para a sua base para poder pegar a posição predominante, para poder colocar a sua posição lá. Essa posição lá, né? Seria uma pessoa que não expressaria sua personalidade, ela teria retrataria o posicionamento do grupo. Seria isso? Ou algum dos outros dois, ou algum quarto? Tá, eu vou começar aí aprofundando o terceiro exemplo. Tá? A gente tem dentro dos partidos piratas as ferramentas de deliberação e democracia plena. Né? Tem uma ferramenta que ela é muito mais complexa e completa, que é o Liquid Democracy, democracia líquida, desenvolvido, se não me engano, pelo pessoal da Alemanha. Assim, ele é um sistema extremamente complexo que eu acho que ele poderia ser usado para gerir uma microsociedade mesmo ali. Aqui no Brasil a gente usa uma ferramenta muito mais simplificada, que é o Lumio, que ele é uma ferramenta de deliberação e se procura chegar a um consenso. Na verdade, ao invés desse conceito da votação em si, da vontade da maioria, é uma coisa que a gente tenta ao máximo evitar para precisamente chegar no meio termo ali que seja mais agradável para a maioria, a imensa maioria das pessoas, se possível para todo mundo. Aí você vai pegar a seguinte ideia: um parlamentar do partido tem que decidir sobre matéria X. Primeiro, mais provável de acontecer é que ele vá solicitar uma audiência pública sobre a matéria. Segundo, para além da audiência pública, você vai utilizar esse tipo de ferramenta e aí você não vai limitar isso ao partido. Você daria uma ferramenta dessa online aberta à população em geral. Existem aí dentro do sistema brasileiro algumas ferramentas dessas de consultas públicas, sendo que elas são consultivas. Então, a ideia do que seria o perfil partidário em geral para sair do individual é uma questão que eu acho que ela ainda carece de muito debate dentro do partido aqui. Por quê? Dentro do nosso sistema político, como ele existe,
eu não vejo possibilidade de disputa, e até onde me consta, a grande maioria das pessoas associadas ao partido não vê possibilidade de disputa. Então, eu vou jogar aqui o seguinte exemplo. A gente vai se ferrar aí, dar sangue, suor e lágrimas para conseguir coletar mais ou menos aí 600 mil assinaturas, que são 500 mil, mas você vai ter um sem número de assinaturas aí que vai ser invalidada por 1000 coisas. Assinaturas duplicadas, assinaturas de gente que já morreu, assinatura com dados faltando, por aí vai. A gente trocou ideia com algumas pessoas de partidos que estão em processo de formalização e partidos que se formalizaram recentemente para ter ideia dessas problemáticas. Né? Então a gente move montanhas e consegue essas assinaturas todas. Bom, beleza. Aí você vai ficar num âmbito de influência política muito restrito, como acontece com, vou pegar o exemplo aqui, dessa galera que é mais ideológica. Né? Eu entendo que você tem 2 tipos de partidos nanicos no nosso sistema eleitoral brasileiro. Seriam as legendas de aluguel. O cara faz o partido ali como tem lá o do Levi Fidelix, o PRTB, que a galera diz que o partido ele só serve mesmo para os caras costurarem acordo político e tirar uma grana. E você tem os partidos ideológicos que, em suma, aí eu vejo no Brasil seria PSOL, PCB e PSTU. E aí a gente fica nessa problemática de que você moveu tanto esforço para ter um nível de abrangência dentro do debate político muito restrito. Então, é complicado, porque você não tem uma atuação efetiva dentro do sistema político para atingir aquele ideal. Eu pego o exemplo aí do PSOL e eu não vou entrar no mérito do que eu concordo ou discordo com eles. Mas o que acontece, aí entrando na lógica deles, ok, vamos fazer um exercício aqui de alteridade e dizer que eles estejam certos em tudo que defendem. O PSOL é o partido mais certo existente, beleza. Sendo que tudo que eles conseguem fazer é gritar, reclamar que está tudo errado, obter 1 ou 2 vitórias menores ali, e ficam muito limitados nisso. Eles não tem condição de crescer porque o sistema político impede que essas diferenças e essas intenções de redução das desigualdades e de criação de uma sociedade mais justa floresçam. Então eu, particularmente, tenho esse entendimento, que a gente se legalizando eleitoralmente, a gente provavelmente não vai ter condição de tocar o debate nesse nível melhor do que o pessoal PCB e um PSTU faz hoje. Então o que esses partidos fazem? Eles se fecham em nichos. Você vai ter, para além da política eleitoral, você vai ter um movimento estudantil, você vai ter um movimento sindical, você vai ter movimentos sociais populares, que essa galera vai ter muito mais força. Assim, quando você chega num movimento sindical, por exemplo, com a noção de que o PSTU é um partido que não faz porra nenhuma e que não consegue nada e que não tem nível de debate nenhum, você quebra a cara totalmente, porque os caras, muitos âmbitos ali, eles dominam. Então, você vai fazer o quê? Você vai focar no seu nicho, você vai focar em eleições, você vai focar em quê? Para você focar na criação de força em movimento estudantil, movimento sindical, você não precisa legalizar partido. Tem um exemplo aí do POR, Partido Operário Revolucionário, que tem uma participação forte no movimento estudantil em alguns lugares sem ser legalizado. Você tem um exemplo do PCR, que em determinadas partes do país, o PCR é o Partido Comunista Revolucionário. Determinadas partes do país, eles são extremamente fortes em movimento estudantil e movimentos sociais. E agora que eles estão começando a tentar se legalizar, eles não têm uma participação político-eleitoral. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que entender é que a política eleitoral, ela é um meio, mas ela não é nem o principal, nem o mais importante. Então, você não precisa focar só nisso. Você pode ir para essas outras
N maneiras aí de construir política com as pessoas que não se fazem necessariamente através de eleições para cargos do Executivo e do Legislativo. É o seguinte ponto. É importante despender energia, fazer política, mas você tem que saber muito aonde que você está despendendo essa energia para você gastar da melhor maneira possível. Você tem que ser eficiente na sua luta, na sua construção política. E aí eu coloco uma opinião pessoal minha, não é uma opinião do partido, que a gente não tem futuro nesse nível eleitoralmente. Com o sistema eleitoral que a gente tem, com o sistema político que a gente tem, com a sociedade que a gente tem de mídia e de educação, que são os pontos que eu sempre foco, até falei no episódio passado, você não tem como conseguir mudanças profundas dentro dessa política institucional, especialmente na eleitoral. Você vai amargando derrotas dia após dia, e quando você consegue barrar alguma coisa, ou quando você consegue fazer alguma proposta muito absurda, retroceder, você toma isso como vitória. E, na verdade, o que está acontecendo é que você não está conseguindo avançar, e você está conseguindo barrar alguns retrocessos. Como diz o nosso princípio de mais pirata do que partido, eu acho que a ideia é, primariamente, você fazer esse trabalho de que, eu lembro de um texto, não lembro quem era o autor, mas era um sociólogo que ele acompanha o Fórum Social Mundial. Ele falou o seguinte: a gente tem que parar de achar que um mundo novo é possível e começar a entender que um mundo possível já existe. Você tem iniciativas políticas aí de outras formas. As ocupações, elas são uma forma de fazer política e de trazer mudanças sociais reais, curto e médio prazo. Você tem o exemplo curdo, o exemplo zapatista aí para ir da luta armada, que eu adoro. Você tem exemplos de que dá para você despender energia política em construir uma sociedade nova, mais eficiente do que isso, e N maneiras. A ideia é, se você vai gastar energia com política, gaste de uma maneira que vá trazer mudanças reais. Gaste de uma maneira que você não vai ficar se perdendo em debates de horas e horas e horas com detalhes, com formalidades, com burocracias desnecessárias para, no final das contas, não ter nenhum resultado significativo. Fazer política, seja qual for a sua posição política, faça de uma maneira inteligente, faça de uma maneira eficiente. Bom, é isso. Então, quero agradecer quem está ouvindo, agradecer você, Benfica, o Daniel. E, assim, você tem alguma mensagem final, algum recado, alguma coisa a acrescentar? A minha mensagem final vai muito na linha disso que eu falei agora, que é isso, assim, vamos focar em fazer uma política que traga mudanças reais e que a gente não se perca debatendo detalhes, debatendo diferenças mínimas de concepção ou debatendo formalidades. A gente tem pouco tempo para mudar o mundo e a gente precisa fazer isso da maneira mais inteligente e eficiente possível. Boa noite para vocês aí, galera. Como já dizia o Politicast, política faz parte da vida e pirateie sua vida. É isso aí. Pois é isso aí. Mais uma vez, obrigado pelo aceitar o convite, né, pela participação. Sempre que quiser, estou aqui. Isso aí, valeu. E é isso, como o Daniel já deve ter acabado de falar. Como o Daniel falou, política faz parte da vida. E até a próxima. Fala, galera. Tchau, tchau. Escreve que eu pago o selo.